Olá, boa tarde. São 17 horas do dia 14 de outubro de 2022. Nós estamos fazendo o relato de uma saga, ou seja, de um ciclo medieval que se chama o Ciclo do Graal, o ciclo arturiano, e já fizemos vários vídeos anteriores, e no último nós dissemos que o verdadeiro rei Arthur e a busca do Graal acontece no reino de Carlos Magno, imperador da França. Os ingleses roubaram essa ideia e fizeram uma mistureba, e nós esclarecemos isso. É só voltar à vida anterior e vocês verão. E aí, inserida na vida de Arthur, estão dois fatos belíssimos. Estão muitos, mas o mais belo de todos é a morte de Roland, ou chamada a Canção de Roland, que nós vamos enfocar aqui nesse vídeo. Aqui está o material que foi colhido por nós. Roland é esse cavaleiro que está tocando essa trombeta, tá, num cavalo branco. Ele está aqui no desfiladeiro de Roncesvalles, onde ele foi morto. Aqui é uma batalha, a famosa Batalha de Roncesvalles, onde ele, com 40 mil homens, enfrentou 400 mil. Então, era 10 vezes menos. Ele tinha só 40 mil e os muçulmanos tinham 400 mil. Ele morre, e aqui é uma cena célebre, porque ele está tentando pedir socorro ao imperador Carlos Magno, que está com o grosso do exército muito à frente e não ouve. Então, La Chanson de Roland, em francês, apresentamos aqui o quadro, e é o primeiro de todos os outros contos arturianos verdadeiros, que na verdade são vividos por Carlos Magno. Roland era sobrinho de Carlos Magno. Então vamos esquecer o Arthur falso da Inglaterra e vamos então fazer o relato de vários cavaleiros, de várias aventuras que a maçonaria hoje ainda cultiva. Você vê que foi a cavalaria foi a ordem mais bela que já se criou. Então os maçons hoje têm um respeito imenso por ela. Aqui nós temos um maçom vestido como se fosse um cavaleiro da corte de Carlos Magno na época. Tá vendo, ó, esse luxo todo, né? Os caras tinham dinheiro à vontade, né? Você vê que a maçonaria, então, aqui do lado tem outros menores. Tá vendo? Então seria esse o típico cavaleiro, é um maçom vestido a rigor, né? Tentando mostrar como é que é a cavalaria. Ele deve ter um título de cavaleiro, ou cavaleiro da espada, ou cavaleiro Rosa Cruz, ou cavaleiro da águia. Então, de qualquer maneira, a maçonaria ainda tenta manter essa tradição, que no final das contas é o coração do homem buscando, acima de tudo, a honra. Então, o que é o Graal? Bom, isso aqui na maçonaria, ó, tá vendo uma tigela com uma cruz de duas travessas, seria o que é descrito, na verdade, como sendo o Graal. Tá vendo, ó? Um vaso, que é o caldeirão de Dagda, lá do Tuatha de Danann. Depois vira o vaso misterioso, sagrado, que dos celtas, mas ainda é isso, uma tigela, até que finalmente vai chegar à sua forma definitiva, como ficou conhecida, e aí não se apagará mais da nossa mente, mas essa já seria a forma depois de uma grande evolução, que é o cálice sagrado. Então terminamos
que chegamos à noção de que o grau é a taça, lindíssima, né? Em que Jesus Cristo bebeu o vinho da última ceia, mas isso sofre uma evolução, né? Vejam que aqui o livro é exatamente sobre isso, o Santo Graal. E vocês vão ver que a história passa por várias noções. Não começa aquele cálice, né? Não é o início. Então, a primeira ideia, nós temos aqui um recipiente muito simples de barro, ó. De barro, é uma tigelinha de barro, tá vendo? Então o graal era um recipiente que tinha alguma coisa de preciosa. Aqui nós temos a mesa redonda, a tábua redonda, então em duas, aqui está como sendo uma ferradura, aqui está como sendo uma mesa. Carlos Magno teria essa forma. Então a mesa redonda é a invenção arturiana, nunca Carlos Magno fez essa mesa redonda. Então havia isso, uma ferradura, essa é a verdade sobre a tábua redonda, nunca foi assim, isso aqui é uma ficção, né? Então, mas o fato é que a lenda se cristianizou, tomou uma forma, ó, o círculo dos iguais. A hóstia consagrada ainda tem essa forma exatamente para lembrar isto, o círculo dos iguais, e que todos têm direito à mesma coisa, né? Os bens da terra devem ser distribuídos de maneira equânime. Então aqui nós temos um quadro em que Jesus Cristo está no centro com os apóstolos, ensinando aos apóstolos, termina prevalecendo essa noção do cristianismo, que seria... Aqui, ó, dá para ver bem Jesus Cristo com o graal gigantesco, né, na última ceia. É claro que é uma invenção, é uma criação. Então Jesus e os apóstolos estão aqui na mesa da última ceia. Você vê quanta variação vai acontecer, quantas invenções, né? Há muita criatividade. Aqui nós temos outra imagem da tábua redonda, a mesa, o rei Arthur debaixo de um sólio, como fica na maçonaria o venerável, e aqui os outros cavaleiros. A maçonaria pegou mais ou menos isso aqui, né? Embaixo eles chamam sólio, embaixo do sólio fica o venerável. Então isso é uma herança da tábua redonda que a maçonaria cultua, que a maçonaria tenta manter, e que poderia ser um caldeirão de bronze, como é o caldeirão de Dagda, lá do Tuatha De Danann, né? Então a lenda sofre uma evolução muito grande. A ideia é de que o caldeirão, o grau, está nas mãos do anjo Gabriel. Isso aqui é o anjo Gabriel, tá? E o caldeirão, né, começa como sendo nas mãos dele. Vejam, esse caldeirão está nas mãos de São Gabriel, ele é o guardião do Graal. São Gabriel, o anunciador a Maria Santíssima, né? Então vai ter uma ligação muito grande com São Gabriel. A lenda do Graal vai ligar-se muito a São Gabriel, e vai ligar-se muito à mulher por causa de Maria Santíssima. Aqui nós temos a noção de que o Graal já se cristianizou. Então é um vaso que tem um peixe. O peixe é o símbolo dos cristãos, do cristianismo. Então a lenda, que é celta, termina se tornando francesa, e nós temos aqui, né, dois tipos de caldeirões, esse mais parecendo com um copo e esse mais parecido com o caldeirão de Dagda. Então, de qualquer maneira, tudo isso vai evoluir. A maçonaria tem uma noção belíssima. Aqui nós temos uma pessoa, é um cavaleiro, viu? Apesar de parecer uma mulher, o rosto é feminino, mas seria um cavaleiro que conquistou o Graal. A visão do Graal daria a ele essa luz toda. Então, todas essas noções levariam à ideia de que
aquele que atingisse o grau, aquele que atingisse a posse do grau, ele se tornaria capaz de ver o céu aberto e Jesus Cristo nele. Então, há duas gravuras aqui parecidas, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, dentro da taça, e aqui a cruz e a hóstia consagrada dentro da taça. Quer dizer, a tendência é sempre levar o grau a ser guardado pelos anjos. Aqui nós temos belíssimamente uma representação da tábua redonda, mas aqui o grau está no meio, ó. Tem um altar especial e os cavaleiros estão em torno. E aqui, então você vê que tem várias concepções. Aqui nós temos dois cavaleiros de mãos postas e o arcanjo Gabriel com o graal na mão. Não dá para ver direito o graal, mas aqui é o graal na mão do arcanjo Gabriel. Então, o que é que o arcanjo Gabriel tem a ver com isso? E, finalmente, nós temos a mais bela de todas as representações, que é essa daqui. Minha gente, o graal simplesmente simboliza um coração puro, um coração nobre. Então, quando Jesus Cristo diz: bebei todos dele, isso é o meu sangue, que é dado por vós, que será derramado por vós. Na verdade, dentro do espírito da língua hebraica, o sangue, na verdade, continha a alma, o espírito. Então, esse caldeirão com o sangue de Jesus Cristo, na verdade, teria o espírito de Cristo. E é esse espírito cristão, na sua maior pureza, que o buscador do graal vai querer. Ele vai querer, porque se ele conseguir, ele chegará diante do trono da virtude, que é a maior busca do maçom. Então o graal é, por excelência, o símbolo da virtude. Olha, ela está entronizada do lado da prudência e da temperança, então nas colunas, né? E aqui a Bíblia e outros objetos simbólicos da maçonaria. A maçonaria cultua, então a maioria dos maçons deve estudar isso. Se não estuda, um problema. Os templários, né? Essa é uma capela templária. Os templários tinham uma devoção especial pelo graal e eles tinham missas especiais onde eles comemoravam nessas missas a busca do graal que eles faziam. Isso é uma capela templária. Depois nós mostramos a vocês, vamos mostrar um templário, né? Então os templários estão muito envolvidos com a lenda do graal e a maçonaria nos legou coisas belíssimas sobre o graal. Eu tenho uma preferência toda especial por duas figuras desse livro sobre a maçonaria. O livro é de Kirk McNulty, já foi mostrado antes, é O Caminho para Chegar ao Graal. Olha, minha gente, essa seria a iniciação, ou seja, a porta que o maçom entra na loja. Aqui são seres extraterrestres, né? Seria melhor abrir o quadro. Então aqui são seres angélicos extraterrestres, de um lado e de outro, estão em pedestais, e aqui seria a porta da loja maçônica. E você entra por essa porta, tá vendo? Ó, o iniciado está, o candidato agora recebido aqui, está entrando pela porta, está fazendo toda uma caminhada, está chegando até aqui, ó, no pico de um cume. E aqui em cima está a mulher. A mulher, símbolo da virtude, símbolo do graal. O graal tem tudo a ver com a mulher. Por quê? Porque o ventre de Maria Santíssima foi quem concebeu o verdadeiro graal, Jesus de Nazaré, que é considerado assim. A alegoria é belíssima. Esse é um dos quadros mais belos da iniciação maçônica. Eu fiz essa iniciação. Fiz verdadeiramente, eu sou um cavaleiro do graal. E tem outro quadro aqui também parecido, muito semelhante, e que tem a mesma mensagem. É outra joia. Quer dizer, a maçonaria tem muito a ensinar àquele que quer aprender.
E então nós vamos mostrar aqui, olha que alegoria maravilhosa, mostrando a mesma coisa da outra, né? Os que estão vestidos de azul estão no início, são os iniciantes, né? A loja azul é o começo. E aí, aqui nós já temos um que já veio, já subiu, já voltou, está coroado de rei, né? Mas ele vai ter que fazer o seguinte, ó, do lado aqui nós temos um anjo e aqui nós temos na árvore a serpente, a tentação, a cobiça, a avareza e a árvore do pecado, onde a serpente do Éden tentou Adão e Eva. E aqui você vê lá em cima da árvore, ó, nós temos uma coluna maçônica, né, central, não é nem Jaquim nem Bós. Aqui seria o altar central, e aqui em cima dela estaria justamente de novo a mulher, em cima da mulher um cálice sugerido, e sobre esse cálice nós temos Yod He Vav He, e ainda acima do Yod He Vav He, o olho que tudo vê. Então é uma gravura que mostra o que seria um maçom verdadeiro, da maçonaria que eu perfilo, né? Vocês veem que a alegoria é maravilhosa, e essa seria a busca do grau, o verdadeiro sentido e a verdadeira iniciação maçônica. Então, infelizmente, a maçonaria nem sempre faz isso, poder, dinheiro, ou seja lá o que for, influências, terminam levando o maçom a outros caminhos, mas aqui está um grau, o mais belo grau da maçonaria, Príncipe Rosa Cruz. Príncipe Rosa Cruz, ó, Rosa Cruz. Tem a ver com a Rosa Cruz, mas tem a ver com o Graal também, né? Porque na cerimônia, não posso descrever a cerimônia, que é feita na Quinta-feira Santa, uma vez só por ano, né? Os príncipes Rosa Cruz, grau 18 da maçonaria, só se reúnem uma vez por ano para comemorar, né, a festa do encontro do Graal, aqueles que descobriram o Graal. Então todo príncipe Rosa Cruz é aquele que descobriu o Graal. Então é feita uma festa na Quinta-feira Santa, olha, coincide com a mesma Quinta-feira Cristã. Você vê como é que maçonaria e cristianismo estão juntos. E aí, nesse livro, disse coisas que eu não vou poder dizer a vocês, porque aqui são exatamente, o livro é feito só para maçons. Eu estou só mostrando a vocês, porque aqui há detalhes muito particulares do que seria o que um maçom verdadeiro faria para chegar a ser um cavaleiro Rosa Cruz. Príncipe Rosa Cruz, cavaleiro Rosa Cruz, a mesma coisa. Ou seja, um maçom que conseguiu atingir a nobreza de coração, a lealdade, né, a coragem, o espírito do cristão, mesmo como Jesus pregou, amando a todos aqueles que estão à sua volta, tendo misericórdia dos inimigos, né? Muitos cavaleiros venceram os inimigos, como Oliveiros venceu Ferrabras numa das sagas Arthur e Ana que eu vou contar, a batalha de Oliveiros e Ferrabras, e aí Oliveiros vence Ferrabras, mas depois causa uma grande ferida, um grande ferimento em Ferrabras, que é um bárbaro, e ele quer converter Ferrabras ao cristianismo, e nessa batalha ele fere Ferrabras quase que mortalmente, e ele termina quando percebe que feriu o inimigo tão mortalmente, ele deixa a espada e vai socorrer o oponente. Olha que coisa linda! Nobreza de coração, lealdade, misericórdia, compaixão. Grandeza seria o sentimento do espírito cristão mais puro e mais nobre, simbolizado aqui por essa figura que terminou sendo o símbolo par excellence do Graal, né? Essa taça tão linda e tão bonita. Mas essa taça é o seu coração, se você conseguir chegar a ser um cavaleiro Rosa Cruz na maçonaria,
ou se você chegar a ser um cavaleiro da Ordem do Graal, como Dante Alighieri, nós vamos mostrar para vocês. Eu fiz a minha iniciação. Então, aqui está. Vamos começar e vamos dividir, porque é longa. E eu não vou passar de 30 a 35 minutos. Me deixem ler então para vocês, tá bom? Aqui está rolando, né? Nós vamos então fazer agora a leitura para vocês poderem curtir. Na Batalha de Roncesvalles, no ano 778, é histórico, viu? Não se esqueçam de que eu disse a vocês. A diferença entre a lenda arturiana inglesa, Bretagne, a Matière Bretânia e a Matière de France, é que a de France é verdadeira. Então, na Batalha de Roncesvalles, no ano 778, a morte de Roland, retratada por Jean Fouquet, Grandes Crônicas da França. É o quadro que eu mostrei aqui para vocês. Vamos ver novamente. Então, aqui, um grande artista, Jean Fouquet, então retrata o cavaleiro Roland, já sabendo que perdeu a batalha, e ele está chamando, pedindo socorro, tocando a trompa, né, para que o exército venha em seu socorro. Mas ele não vai conseguir, porque o exército Carlos Magno está muito, muito longe, não imaginava que haveria um traidor, e esse traidor mata Roland, porque traz 400 sarracenos, e ele só 400 mil, e ele só tinha 40 mil guerreiros. Então vamos começar agora. Vamos quebrar, vamos dividir, tá? A história será dada. A canção de Roland, em língua francesa, La Chanson de Roland, é um poema épico composto no século XI em francês antigo, mas composto por escrito, mas já vinha sendo cantado pelos trovadores, sendo a mais antiga das canções de gesta, ou de cavalaria. Quando se diz uma canção de gesta, se diz a aventura de um cavaleiro medieval, escritas em língua românica, ou seja, numa das línguas que transformaram o latim nas línguas derivadas do latim. Então ela é a primeira, por isso escolhemos ela. Teve enorme influência na Idade Média, inspirando muitas outras obras sobre o tema, a chamada Matière de France, ou seja, o material da França, e espalhou-se por toda a Europa. Como outras canções do gênero na época, era recitado pelos jograis, ou seja, pelos trovadores, ao som do alaúde, nas cortes, nas cidades e nos castelos. Aqui nós temos uma iluminura, mostrando, mal desenhadinha, mas as iluminuras assim, mostrando numa cidade, uma casa, ó. Dentro dessa casa está um morador que convidou um trovador a cantar para ele a canção de Roland. Então podia ser feito numa casa pequena, aqui tem muita gente em torno, bastante gente aqui para ouvir, e o trovador está aqui cantando. Era cantado, gente, era a mesma coisa que você ouvir hoje um cantor, porque era em versos, era um poema, não é? E nesse poema tinha a narrativa. O poema narra o fim heróico do conde Roland. Ele era conde, ou seja, era o dono de um condado, de uma porção de terra muito grande, sobrinho de Carlos Magno, que padece junto aos seus homens na Batalha de Roncesvalles, travada no desfiladeiro do mesmo nome contra os sarracenos. Eu agora vou exibir um pouco do meu francês, embora aqui seja um francês muito antigo. Quand l'impère fait sa justice, esclager la grande ire, un baniment et a de chrétiennette mise, passei jury la nuit et a serri. Então, aqui está em francês antigo, em provençal, as primeiras rimas, tá vendo? Era um poema rimado, aqui está, né? Eu só li um pedaço, li os 4 primeiros versos, era assim, só que o trovador tinha isso de memória, e até ser escrito demorou muito tempo. Então, aqui nós temos em francês antigo, como é que era? A base histórica do poema é real. É uma batalha que aconteceu no dia 15 de agosto do ano 778,
na retaguarda do exército de Carlos Magno, sob o comando do seu sobrinho Roland, um dos 12 pares da França, que tinha vindo da Península Ibérica. Vocês já sabem que os pares da França são os generais. Aqui está ele, Roland, o Conde Roland, aqui está, vejam ele, vocês vão ver, aqui é uma pintura real. Esse é Roland. Esse é o cavaleiro bravo que morreu lutando com 40 mil homens contra 400 mil. Talvez seja um exagero, né? Mas assim, é isso que o poema diz. Então aqui está ele, né, com a flor de lis, que é símbolo da Igreja Católica, né? Por causa de São José, a flor, o lírio, né? O lírio de São José, símbolo de São José. Aqui está, portanto, ele como coroado como conde. Mas então os fatos são históricos, essa é a grande diferença. E quando Carlos Magno abandonava a Península Ibérica, onde Alcide tinha perdido para os mouros, então acontece uma traição. Historicamente, isso aconteceu mesmo, e os muçulmanos, então, em batalha, corroborado historicamente, o relato apresentado no poema não é muito fidedigno, pois os autores do massacre eram bascos, e aqui eles são colocados como sendo muçulmanos. Essas e outras alterações justificam-se pelo contexto das cruzadas, que coloca o espírito do cristianismo à luta dos cristãos contra os mouros, e a reconquista cristã da Península Ibérica. Aqui, portanto, há uma alteração da história. Mas veja, é histórico. Então, lá em cima nós mostramos Roland tocando a trombeta, porque está sentindo que não vencerá 400 mil sarracenos com 40 mil cavaleiros. Aqui está mostrando ele, né, como príncipe real. Um conde é um príncipe, sobrinho de Carlos Magno, em traje de gala no seu palácio, retratado por um grande pintor da época. Então, a diferença é que isso é histórico. A história narrada no poema é inspirada pela campanha militar que Carlos Magno, rei dos francos, efetuou na Península Ibérica no ano de 778, na época, em sua maior parte, ocupada pelos muçulmanos. Alcide tentou expulsá-los, não conseguiu. Carlos Martelo rompe, empurra os muçulmanos, rompe com a ideologia muçulmana de conquistar a Europa e manda ele de volta, mas depois vai atrás deles, o neto. Carlos Martelo manda os muçulmanos de volta para a Península Ibérica, e Carlos Magno vai caçar ele na Península Ibérica. E é aí que acontece La Chanson de Roland, né? O desfilar dele, Roncesvalles, é entre a França e a Península Ibérica. No curso da campanha, Carlos aliou-se a determinados líderes muçulmanos que eram mais favoráveis ao cristianismo contra os que saquearam várias cidades cristãs, como Pamplona, Saragossa. Mas uma revolução dos saxões obrigou o rei a parar e voltar, sair da Espanha e voltar para a França, lá para o Oriente. E assim, no dia 15 de agosto de 778, a retaguarda do exército francês ficava sozinha, porque o imperador tinha ido combater uma revolta. Então ele sai da Península Hispânica e ele vai para o norte da França, os limites da França com a Alemanha, e aí deixa somente Roland com 40 mil cavaleiros para tomar conta da batalha, para continuar a batalha contra os mouros. Então, no dia 18 de agosto do ano de 778, quando Carlos Magno sabe que há uma rebelião no oriente da França, ele vai para lá, e quando ele sai, se afasta, então há um traidor que, liderando 400 mil muçulmanos, o número é absurdo,
mas ele aproveita e ataca Roland, o conde Roland, que é sobrinho de Carlos Magno. Então, o exército franco que ficou na península é uma pequenina parte. O grosso do exército de Carlos Magno tinha mais de 400 mil homens, mas tinha ido para a França. Então, Roncesvalles, atual Navarra, na Espanha, tem um desfiladeiro. E esse desfiladeiro se chama Roncesvalles. E é aí que acontece o traidor, vamos dar o nome dele, acho que é Marcílio, sabendo que o exército de Carlos Magno se deslocou, está saindo da Península Ibérica, saindo da Espanha, depois de ter reconquistado várias cidades. O avô dele, Carlos Martelo, tinha mandado os mouros da França de volta para a Espanha, agora ele vai mandar de volta da Espanha para a África, expulsando definitivamente, reconquistando, essa chama Guerra de Reconquista. Isso é verdadeiro, está dada aqui ao dia. Essa batalha é citada por Eguinard, biógrafo de Carlos Magno, no livro História do Imperador Carlos Magno e os 12 Pares da França, no capítulo 830, e relata que os soldados francos da retaguarda do exército que tinham ficado na Espanha, principalmente Roland, que era um conde, todos eles foram massacrados. Essa é a parte da história que eu contei hoje. Vamos parar aqui, mas vocês já viram que isso aconteceu e nós vamos continuar no próximo vídeo e mostrando assim a verdadeira saga de um cavaleiro, de um nobre, de um homem que tem um coração que não treme diante de uma batalha, de um homem que, liderando 40 mil homens, vê 400 mil cercarem ele e ele entra em batalha. Ele não pede clemência, ele não tenta fazer a paz, ele quer lutar. Esse é Roland. E o romance, a história que termina com a morte dele, é chamada La Chanson de Roland. Aqui nós temos numa escrita antiga, lá em cima eu mostrei no atual, aqui eu vou mostrar numa grafia muito, muito, muito antiga, tá vendo? Isso é o gótico. Essa letra aqui chama-se o gótico. Então ela foi escrita originariamente em gótico, mas diz o mesmo que lá em cima que eu li para vocês. Lá já está em provençal, francês antigo. Aqui está em gótico. Então, verdadeira, real, um cavaleiro comandando um exército de 40 mil homens. Não é Galahad que é falso, não é Percival que é falso, não é Lancelot que é falso, não é a Távola Redonda de Arthur que é falsa. Aqui nós temos um fato histórico acontecido e escrito, né, por Eguinard, o biógrafo do imperador Carlos Magno, no capítulo 830 da sua Vida do Imperador Carlos Magno, que hoje é produzido, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, História do Imperador Carlos Magno e os 12 Pares da França. Ficamos aqui aos 33 minutos e vamos recomeçar. Guardem bem, vamos recomeçar desse texto gótico, que é como era escrito o poema, mas os trovadores, antes de escreverem, tinham ele de cabeça. Imagina você ter tudo isso memorizado. E cantavam, como Roberto Carlos canta, como Julio Iglesias canta, era uma canção, né, uma narrativa romântica. Então, mas de bravos cavaleiros que de fato existiram. Isso se chama o ciclo do Graal ou a saga dos Cavaleiros do Graal. Vamos terminar expondo o símbolo que terminou ficando sendo o Graal, embora nós saibamos que aqui é uma idealização.
Ninguém sabe o que era o Graal, porque o Graal é o seu coração. Mas fiquemos com essa gravura como sendo o Graal. A taça em que Jesus Cristo bebeu a última ceia. Olha, Jesus Cristo jamais teria acesso a uma peça de ouro puro na Santa Ceia. Mas, assim que os salvadores e a lenda atravessou os séculos. Na maçonaria, nós fazemos a busca do Graal. La Quest do Graal. Eu sou um cavaleiro do Graal. Príncipe Rosa Cruz, Cavaleiro Rosa Cruz e Cavaleiro do Graal. Fiz a minha iniciação, que eu contei para vocês. Ficamos aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuaremos no próximo vídeo. Vamos contar a vida toda de Roland até a morte. A vida toda não, quer dizer, a batalha. Ele ficou e por isso foi morto, né? Porque havia um traidor. Então, minha gente, obrigado pela visualização. Se você não deu like, dê o like agora. Agradeço aos inscritos, agradeço àqueles que fazem parte do Colégio Mágico ao Deus e agradeço aos meus 8 caribus. E até o próximo vídeo, que será a continuação desse. Tchau.